Eu me chamo Aleph Henrique e tenho 35 anos. O relato que eu irei contar não aconteceu comigo, mas com um vizinho meu, chamado seu Nelson Dantas, que me contou esse relato e até hoje eu não o esqueço. Infelizmente, o meu vizinho já é falecido. Morreu com exatos 97 anos, depois de muita luta e trabalho. Essa história aconteceu no interior de Aracati, no estado do Ceará, uma pequena comunidade chamada Barreira dos Vianas. Fiquem com seu Nelson e o seu relato. Eu trabalhava como agricultor desde novo, e em tempo de caju eu ia para minha roça, pois lá havia muitos pés de cajus carregados, e na época eu fazia doces, suco de caju para vender, e assim obter sustento para minha família. Tinha também algumas criações de animais. O meu quintal era repleto de galinhas, porcos e alguns cabritos. Alguns eu vendia, outros nós consumimos, e assim íamos vivendo. Certa vez, em uma quinta-feira à noite, uma noite bastante fria, estava um clima bastante agradável para dormir. Eu na minha casa organizei as coisas porque pela manhã eu iria para a roça buscar alguns cajus. Preparei o meu facão, meu cofre e pedi para que minha esposa deixasse meu café e meu almoço pronto para eu poder levar no outro dia, e ela logo fez tudo e deixou na mesa. Então eu fui dormir. Foi uma noite maravilhosa, dormi muito bem. No outro dia pela manhã, bem cedo, antes do galo cantar, eu acordei, levantei da cama, vesti minha roupa, tomei um belo café, ouvi os passarinhos cantando e vi o nascer do sol. Coloquei meu almoço no cofre. Chegando lá, entrei no barraco que eu tinha construído de taipa, um barraco bem humilde, mas eu guardava todas as minhas ferramentas ali. Foi a minha primeira casa, antes de eu construir a minha casa no pequeno povoado. Entrei no meu barraco, peguei uma vara com uma garrafa na ponta para poder pegar os cajus e não deixar eles cair no chão. É uma prática muito comum. E desci para pegá-los. Passei a manhã inteira enchendo meu cofre e alguns baldes que eu tinha pegado. As horas foram se passando, o dia também. Quando foi por volta de umas 2 horas da tarde, eu parei para almoçar e mais tarde continuar o trabalho. Depois de almoçar, eu armei uma rede embaixo de umas árvores. Tirei um cochilo. Já era por volta das 3 horas da tarde. Acabei dormindo demais. Quando acordei, já estava escurecendo. Desarmei a rede e desci até os pés de caju para buscar o cofre e os baldes que eu tinha enchido. Trouxe tudo até em frente à minha casinha de taipa e fui para minha outra casa buscar uma carroça para conseguir trazer tudo. Já estava escuro. Cheguei da minha casa, avisei a minha mulher que eu ia pegar a carroça e um animal para poder assim conseguir trazer todos os cajus que eu tinha colocado nos baldes e no meu cofre. Quando eu estava carregando minha carroça, eu ouvi um barulho. Era um barulho de pessoas cantando e um sino tocando. Tentei ver o que era, mas não vi nada. O barulho foi cada vez ficando mais alto. Fiquei sem entender o que era aquilo. Então desci até os pés de caju que ficava ao lado da estrada. E foi nessa hora que eu vi com os meus próprios olhos 10 homens. Na realidade, eram 10 anjos carregando um andor e Nossa Senhora da Conceição. E na frente do andor tinha outros anjos com um crucifixo e velas cantando o ofício da Imaculada Conceição. Eram grandes, tinham por volta de uns 2 metros de altura, asas enormes que arrastavam no chão. Eles iam passando e eu me benzi com muito medo e respeito, até que um deles parou de cantar e de andar. Olhou para minha direção, apontou para mim e sorriu. Continuou andando
e aos poucos todos aqueles anjos foram sumindo. E eu ali parado sem entender nada o que tinha acontecido. Corri para casa para falar o que tinha acontecido para minha esposa. Quando cheguei lá, vi os mesmos anjos saindo de dentro da minha casa. E então eu fui correndo para ver o que tinha acontecido em minha casa. Abri a porta e gritei por minha esposa desesperado. Mas pela minha surpresa, ela não me respondeu. Fui até o nosso quarto e vi que ela estava deitada. Falei com ela, balancei ela, mas ela não me respondia. Percebi que ela estava muito gelada e sem respirar. Rapidamente, eu corri até os meus vizinhos e comecei a pedir ajuda para ver se conseguisse levar ela para o hospital. Mas infelizmente, era tarde demais. Até hoje eu não entendo por que aqueles anjos fizeram isso com a minha esposa. E por que aquele anjo apontou para mim e sorriu. Sinto muita falta dela. Hoje não sou mais devoto, mas sei que aqueles anjos eram anjos da morte. Espero que um dia eu volte a ver a minha linda e amada esposa. Até mais.